Procon de Blumenau lançou uma pesquisa do preço de combustíveis na cidade. E vai ser uma pesquisa contínua, né, que pode facilitar para você o acesso a essa informação. Afinal, onde vende o combustível mais barato e com segurança? Para falar dessa pesquisa, eu vou conversar agora com o coordenador do Procon de Blumenau, César Campesato. Obrigado, César, pela participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Eu que agradeço pelo espaço. O que originou, né, essa iniciativa? Então, Jorge, nós temos bastante questionamentos por parte de consumidores com relação à questão dos valores dos combustíveis na cidade de Blumenau. Então, como nós intensificamos bastante a questão da fiscalização, né, por parte do Procon nesse ano, um dos segmentos que nós estamos agora fiscalizando, né, fazendo as averiguações necessárias, são os postos de combustíveis. Então, preparamos uma lista, uma verificação, né, em 45 postos de combustíveis da cidade, trazendo ali os preços da gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, GNV, diesel também, né, em várias modalidades de pagamento, né, na questão do pagamento em dinheiro, cartão e no app. E essa planilha, então, ela já consegue trazer uma boa realidade, né, dos preços da cidade, né, as variações existentes, e ela está disponível no site da Prefeitura de Blumenau, ali na aba do Procon, para download se quiser. Né? Certo. E essa vai ser uma pesquisa contínua, com os preços sempre atualizados? Isso mesmo, Jorge. Nós vamos fazer a cada 3 meses daqui por diante. Inclusive, na próxima divulgação, nós já vamos abranger mais postos de combustíveis. Essa primeira fizemos em 45 e vamos até 70 postos de combustíveis, né? É uma trabalheira que dá, Jorge, porque Eu imagino. A gente faz o campo, então tem vários preços em várias modalidades, mas é muito importante a gente coletar, né, esses valores e também demonstrar que o Procon está de olho, né, que o Procon está próximo, né, dos postos de combustíveis, para eles saberem que a gente está observando, né, como estão essas movimentações. A gente tem, assim, para nós, um ponto de interrogação. Por que o preço da gasolina em Blumenau é tão cara? E nós precisamos descobrir por quê. Então, nós já agendamos uma reunião também com o Procon SC, né, que é o Procon do estado inteiro, porque eles, coincidentemente, também estão fazendo um levantamento, né? E o levantamento deles é coletando em vários municípios. E aí a gente poder botar na planilha e ver por que Blumenau está tão alta, né? Os custos geralmente, né, são muito parecidos, né, com a questão. Se fala muito de frete e de outras... Transporte. Que podem impactar nos custos. E os preços são muito diferenciados, né? Pois é. Realmente, eu quando viajo, assim, saio daqui, né, vou observando, assim, no trajeto, a gente vê por que está tão alto em Blumenau, né? Como você falou, tem custos que são semelhantes. Claro, eu já ouvi dizer, né, da parte de alguns que o custo operacional na cidade é mais alto, né? Por exemplo, eu vou pagar um gerente financeiro lá na cidade tal para tocar ali para mim. É diferente de pagar o salário dele que mora em Blumenau, tipo, coisas do gênero. Mas, enfim, de qualquer forma, nós temos na cidade, né, um número grande de postos de combustíveis e os preços variam muito na questão das bandeiras. Bandeira branca normalmente é encontrado um valor mais em conta. E também no aplicativo eu percebi bastante, sabe? Dinheiro e cartão não percebi tanta diferença, mas no aplicativo sim, dá um valor bem considerável de diferença. Que é outra coisa que a gente não consegue entender. Pois mas a legislação dá essa condição. Dá essa prerrogativa. A prerrogativa de escolher, né, essas modalidades de pagamento e desde que fique muito bem claro, né, na hora do anúncio do produto, né? Pouca gente sabe, Jorge, mas existe uma legislação federal, né, vigente hoje no país que dá total liberdade econômica para os postos de combustíveis definirem seus valores. Isso é importante divulgar, porque eu percebo que as pessoas não sabem disso, né? Então, a gente tem uma dificuldade maior nesse segmento para atuar.
né? Eu sei que as pessoas ficam muitas vezes pensando assim, poxa, o Procon não faz nada, está aumentando e o Procon não está vendo, mas é que realmente é uma linha tênue para o Procon poder agir. Com essa liberdade total de definição de preços, teoricamente, se os postos de combustíveis quiserem aumentar, eles vão aumentando, definem os seus próprios preços. Desde 2002 para cá, a legislação vai cada vez mais, sabe, dando flexibilidade para os postos de combustíveis, a lei federal. E desde 2002 para cá, até o ponto que chegou ao ponto de não ter mais nada de interferência por parte do Estado, de modo geral. Estado que eu digo, né, União, Estado e municípios. Então, realmente fica complicado você agir, né, conseguir trabalhar dessa forma. Mas a gente se agarra, né, na questão do princípio lá que tem no direito do consumidor, que é, de modo geral, qualquer aumento abusivo, qualquer aumento elevado de preços de forma injustificada, para ser bem claro na expressão, que é uma prática abusiva configurada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então a gente se agarra por ali para poder ainda ter alguma prerrogativa de fiscalizar. Tá? E é nesse sentido que a gente está indo. Por isso a importância da atualização trimestral. Porque daí a gente consegue ver como está agora, já consegue ver, depois também consegue ver. Não adianta, como eu já vi em situações, né, no passado, de fazer uma abordagem e pronto, nunca mais voltar lá para ver. Daí não adianta, porque daí tu não consegue ver a variação. Sim. Então a gente vai atualizar trimestralmente para poder ficar sempre ali na cordinha curta. E acompanhando sempre, né? Isso. O senhor sabe que até em redes de postos de combustível tem preço diferenciado? Até Sim, na própria rede, na que não dá própria para tu rede. entender porque que um posto numa localidade que é de uma rede tem um valor, na outra localidade da mesma rede tem outro valor, né? É que, vamos lá, eu estou tentando aqui imaginar, né? O aluguel vamos lá tentar. na região do Badenfurt tem É um valor. O aluguel no centro, na rua 7 de setembro, é outro valor. Se ele aluga, né, o posto, né, é o aluguel do imóvel. Então ele paga bem mais caro ali. Se ele tem 18 funcionários e o outro tem 8, ele vai ter um custo operacional mais alto. Então, mesmo os dois vendendo Shell, vamos supor aqui, ele está cobrando mais caro para poder dar conta da folha de pagamento dele, né, da questão do aluguel dele, que é mais alto. Teoricamente, eu presumo que existam variações nesse sentido. O que eu não queria entender, e aí é a busca por entender isso, é por que Blumenau, né, É mais caro do que os outros locais. De fato, eu já há muitos anos atrás, assim, eu tinha um escritório em Joinville, que eu ia muito para lá, e eu estranhava mesmo como os valores, né, até para tomar um cafezinho, eram mais em conta, sabe? Nossa, e tipo, padaria com qualidade, tudo, né? Chegava de manhã cedo, pedia um café, comia um lanche, aí eu ia pagar a conta e ficava abismado com o valor. Realmente, Joinville, né, era um percentual, muita diferença, sabe, Jorge? Tipo 30% mais ou menos, entende? De um café expresso com um lanche. E, poxa, eu ficava assim, perplexo. Como pode em Joinville as coisas serem mais baratas? E será que Blumenau é caro em tudo ou é uma questão específica dos combustíveis, né? Mas nós vamos descobrir, Jorge. Nós vamos ficar em cima. Nessa pesquisa que foi feita pelo Procon, está lá à disposição, já deu para notar a diferença de preço assim? Pesquisando, vale a pena? Vale bastante a pena, até pela região. Assim, o senhor né? tem exemplos, não? Vou te dar um exemplo assim. Muitas vezes está lá R$ 6,67 e cai para R$ 6, entende? Aí se for no aplicativo e no outro posto, por exemplo, né? Certo. Então é interessante porque a gente fez por bairro ali também, com o endereço. Tem um arquivo de planilha de Excel, que é um amplo assim, e tem um que até para visualizar no celular, um PDF, é bem legal, que daí ele tem a foto do posto, o endereço, a bandeira que o posto usa e os preços. Então eu consigo folhear ali o arquivo e aí eu consigo trazer até um posto de combustível, às vezes, que está no meu bairro, né? Ou na região de rota, né? Isso, Então eu consigo, por exemplo, vamos dizer aqui que eu goste do Ipiranga, né? Dessa bandeira, vamos dizer, um exemplo. Então eu vejo lá, dos que tem Ipiranga, qual é o mais barato. É interessante, né? Ajuda bastante o consumidor na hora de abastecer.
Sim, é verdade. Bom, lá no site da prefeitura, que é blumenau.sc.gov.br/Procon. Isso mesmo. Ali você vai encontrar essa pesquisa e vai poder fazer a pesquisa, ver a sua rota e ver onde se encaixa o melhor preço nesse sentido, né? Perfeito. E a cada 3 meses, essa pesquisa ela é reavaliada, né? Os preços também são corrigidos ali conforme a aplicação dos custos dos postos de combustíveis. Perfeito. Outra questão do PROCON que tem chamado a atenção são reclamações e atendimento da Celesc, né, César? Vocês têm recebido muito questionamento? Bastante, Jorge. Nós temos um número elevado de reclamações de consumidores, né, por conta de desconfortos com relação à questão do serviço de atendimento e também da questão das faturas, né, leitura de fatura, enfim, valores que foram cobrados, né, dos consumidores. O número é muito grande. Inclusive, nós fomos tratando um por um, até o momento que a gente mesmo não deu mais conta, né, de tanta reclamação. Então, montamos um processo administrativo sancionador, que é vamos dizer, compilando todas as reclamações em um só. A Celesc deve estar sendo notificada agora desse processo, inclusive nessa semana. E para trazer com prazo ali, né, determinações para resolução concreta dos casos, né, sob pena de aplicação de multa, né, e porque de fato a coisa fugiu do controle. A gente entende, né, as justificativas por parte da Celesc, no sentido de que foi implantado um sistema no ano passado que teoricamente revolucionou, né, assim, um divisor de águas da Celesc, e que ele, em fase de adaptação, estaria trazendo todos esses problemas. Então a Celesc sempre alega assim, por exemplo, você veio com a fatura no valor bem mais alto, mas ela não vai te cobrar, né, ela vai reavaliar, vai diluir, e você vai pagar o que é de fato do consumo, mas você tem que, em tese, né, eles respondem assim, você aguarda com paciência que ninguém será cobrado a mais. Mas eu tenho minhas dúvidas, até porque eu estou presenciando lá casos em que o consumidor não concorda com a resposta da Celesc quando ela é questionada. E a gente já fez algumas audiências, mas como eu te falei, quando foge do controle, a gente é obrigado a tomar uma medida um pouco mais firme, né? No sentido de que dá prazo para que ou resolve, ou dá uma satisfação para o consumidor e resolve a situação, ou a gente vai, né, acabar tendo que aplicar, né, uma multa, né, que não é nosso objetivo, mas que é obrigado e faz parte do trâmite, né? O que tem mais chamado a atenção em termos de reclamação? Erro de fatura, Jorge. Isso daí é direto. E como tem, muitos né? casos assim, que a pessoa não recebe nada de fatura. Tu não recebe nada, daí não recebe nada no outro mês, e a pessoa já saca, né, que tem algum problema, né? Então, muitos até ligam para a Celesc dizendo, olha, eu não estou vendo fatura aqui, né? Está vindo zerada, né? O que está acontecendo, né? E já daqui a pouco vem lá uma fatura de R$7.000, né? De todos aqueles meses, daí a pessoa não consegue analisar se aquilo está certo, se aquilo é a somatória mesmo das faturas ou não. Então, daí a Celesc, não, então vamos fazer um reparcelamento. Mas daí chega lá no reparcelamento, não apresenta com clareza para o consumidor o consumo que está sendo parcelado, e aí vem a indignação, né? Alguns protocolos que chegam no PROCON, chega lá com 6, 7 protocolos que já tentou com a Celesc, entendeu? Vários tipos, então eu acho que tem que melhorar bastante também a questão do atendimento, né? O atendimento da parte deles, porque às vezes muita coisa se resolve fazendo um bom atendimento, né? Então, por que foi parar lá no PROCON? Porque não foi bem atendido lá. Chega lá, vai tentar um esclarecimento, tem aquela resposta seca, né? Isso daí é assim mesmo. Isso daí vão te dar um retorno. Vai vir outra fatura. Ponto. O consumidor se sente, né, perdido, entende? Aí é complicado. E a gente já vem conversando com o gerente também, que o gerente da Celesc sempre fez um bom trabalho lá à frente do órgão, já expus todas essas situações para ele, e a Celesc essa semana vai ser notificada desse processo grande aí.
Olha só, agora imagina em meio a essa greve que está acontecendo, né? Quantas reclamações não podem ainda surgir? Sem atendimento direto nas agências, com tudo que está acontecendo. Pois é, soma, né? Somatiza isso daí. E Né, o consumidor greve, fica cada vez mais perdido, né? É isso aí, é isso aí. E é uma situação peculiar, né? Porque nunca foi lá, nunca... A Celesc nunca, assim... Sempre teve reclamação no Procon, na história do Procon, de Celesc Samay, né? Normal, porque é muito... Todo mundo tem contrato com a Celesc Samay. Só que, do jeito que está agora mesmo, realmente, assim, é diferente, é diferente. E alguma medida a Celesc tem que adotar para dar conta de dar retorno para todas essas pessoas, né? Porque, como eu digo, a gente não pode virar um escritório da Celesc. É o que eu digo lá no Procon, a gente não pode virar um escritório da Claro, a gente não pode virar um escritório da Oi. A gente não tem condição de infraestrutura para ficar trabalhando para os outros. Entende? A gente está lá para fazer o nosso trabalho, que é defender o consumidor. Mas quando tu se torna uma ponte de atendimento para explicar melhor o que não explicaram em outro lugar, aí algumas medidas precisam ser tomadas, né, Jorge? Senão a gente acaba absorvendo o serviço de todo mundo e tem que ficar prestando serviço de telefonia, de agente bancário, para explicar o contrato do banco, explicar por que a fatura veio assim, não veio de luz. Pô, pelo amor de Deus, né? Eles que criam seus próprios setores de atendimento e atendam corretamente o consumidor, né? Certo. Então, César Campesato, a Celesc corre o risco de ser multada devido ao alto número de reclamações e dificuldade em resolver os problemas com as reclamações. Com certeza, esse risco está bem iminente agora, né? Isso a gente já deixou muito bem claro. E essa seria a última agora alternativa, que é a formalização, né? E passamos todos os processos de uma vez só para eles agora, né? Não existe mais processo pontual lá no Procon. Agora, se entrar um processo pontual amanhã, por exemplo, ele já vai ser incluído naquele lá. E vão ter que dar solução para aquilo de lá, entende? Uhum. Um prazo aí razoável de 20 dias para resolver tudo. César, outra questão também diz respeito à fiscalização, né? E limpeza de postes de energia elétrica aqui em Blumenau. Foi feito um trabalho mais aqui na região central e vai saindo, abrangendo outras regiões aqui do município. Como é que está esse trabalho? Jorge, a gente tem encontrado bastante êxito nesse curto período em que o programa Limpa Fios está acontecendo na cidade. Nós começamos ali pela Presidente John Kennedy, a Rua Nereu Ramos, aí fomos para a Rua São Paulo, Avenida Martin Luther, Rua das Missões, fomos para a Rua Benjamin Constante, no bairro Escola Agrícola, fomos para a Rua 7, agora estamos essa semana na Rua Herman Tribes, né? Então, a gente tem solucionado bastante casos, né? E bastante intervenções para melhorar a altura mínima exigida, a situação caótica que a gente via ali, né? De fio amarrado em poste, fio amarrado em placa, fio no chão. Mas te confesso que eu gostaria que estivesse melhor ainda, né? Por conta das vezes que não dá a participação de todas no mesmo dia ali, na mesma semana, né? Então, quando uma falha, já as trava. outras, porque daí as outras fazem, claro que melhora bastante. Mas se fica um fiozinho solto, a gente já fica triste, porque, Sim. Poxa, é aquela rua do mutirão. E daí o que a gente faz também, para não deixar assim, né? Simplesmente, não deixou lá. Não, a terceirizada da Celesc nos passa uma inspeção, que ela realiza daí para aquela operadora que não fez. Aí ela traz qual é o nome da operadora, a gente tem mandado isso para a Ceplan, e a Ceplan vem multando daí, né? Daí, então, nesse curto período também já passou mais de R$1 milhão de multa aplicada em cima das operadoras de telefonia. Que não cumpriram essa prática. Isso mesmo, a intervenção ali que deveria ter sido realizada. Então, nós vamos assim, vamos, né, pelo caminho bom, vamos fazendo certinho, em regime de mutirão, né, com os técnicos lá no campo. A gente se dá muito bem, né? Todos eles são os queridos, estão sempre muito à disposição, estão sempre atendendo nossas convocações, então não tenho nada a reclamar deles. Penso que as empresas lá, que os caciques lá de cima, que tem que pensar que vale a pena investir mais nisso, sabe?
porque talvez antes não tinha um motivo para investir nisso, mas agora, se eles, na medida que vão sofrendo essas autuações, e vai doer no bolso, né, Jorge? Porque não é baixa, a multa é alta, é muito alta, ela vem numa progressão geométrica, né, que vai acumulando e vai aumentando. Então, uma hora alguém lá em cima vai se dar conta que Isso. é melhor eu gastar com mais um técnico, né, colocar uma equipe mais arrojada no campo, mais infraestrutura, do que eu ficar pagando isso daí de multa, né? Sem dúvida Então nenhuma. essa que é a estratégia. Né? Paralelamente ao programa, Jorge, a gente recebe muito pedido de, talvez agora, nesse exato momento que tem alguém nos ouvindo, né, lembrou assim, poxa, hoje de manhã eu saí de casa, vi aquilo, eu fiz errado, pô, eu também queria, como é que ele faz para denunciar daí? Ele pode ligar no 151, ele pode também acionar o 156, que é para ser plano direto lá para fiscalização de obras e posturas, ou ele pode tirar umas fotos ali, imagens, né, para ilustrar melhor, e mandar no nosso WhatsApp, que é o 33817151. 33817151. Isso. Quem estiver nos ouvindo quiser lembrar, né, desse número de WhatsApp, é para tudo que precisar, mas especificamente também para esse caso, pode estar mandando ali para nós, porque a gente já recebe as imagens e estão mandando direto, tá, Jorge? Todo dia a gente recebe, todo dia, ó. Fio solto aqui, fio solto lá, causando risco, não sei o quê. Semana passada parece que teve um acidente ali na rua João Pessoa. Sim. Né, em que um motociclista foi... Eu até queria saber onde que saiu essa notícia, assim, queria acessar ela, né? Mas foi a Tribuna do Povo, se eu não me engano, que falou sobre isso. Mas eu queria ver realmente ela publicada em algum lugar para eu ir lá verificar qual é o ponto exato, né? Acionar a empresa de telefonia, tomar providências, né? Parece que um motociclista foi quase degolado lá pelo fio, né? Para tu ver como isso não é brincadeira, como esse é um trabalho importante, que eles têm que se dar conta, né, de que está trazendo risco para as pessoas. Exatamente, né? E a fiscalização é tudo, né, nesse ponto, né? Com certeza. Quando não há respeito das empresas, né? Isso aí, com certeza. Nessa questão. Se não tiver de olho, né? Daí qual é a troco de que eles vão, né? Infelizmente é assim, né, Jorge? É uma pena, né? Que precisa, né, de fiscalização, mas fazer o quê, né? Temos que fazer o nosso trabalho. Além da pesquisa de combustíveis, de novo, né, gente, está disponível lá no site da Prefeitura, que é blumenau.sc.gov.br/Procon. Lá você encontra a pesquisa do preço de combustível em Blumenau, que vai ser atualizada a cada 3 meses. Além da Celesc, né? Poder ser multada por essa questão dos atendimentos, da leitura não feita corretamente, ou até falta de leitura em muitas contas de luz, de todo esse programa, né, que vocês estão realizando para tentar manter a fiação mais segura e os postes de energia mais limpos. O que mais, né, tem movimentado o Procon aqui em Blumenau? Jorge, assim, constantemente nós somos acionados por conta das operadoras de telefonia no que se refere aos serviços contratados também. Isso, né? Também não muda nunca, Não né? muda nunca. E banco, né? O segmento do banco e das operadoras de telefonia é o volume maior, né? A gente tem também denúncias e reclamações na questão de veículos, com aquela questão de contratos de repasse. Sim. Né? Isso é um dilema também, né? Que estão sempre lá indo buscar assessoria no Procon, porque, né, fica aquela circunstância que o povo não entende direito. Tipo, quando eu compro de uma pessoa física, né, vamos dizer que você, Jorge, me ofereça o seu veículo e você me venda ele, né? E você é de repasse, que você já comprou de outra pessoa, tal, até que ponto eu tenho direitos, né, de acionar, né, o Procon, né, o direito do consumidor, né, por conta de uma relação particular, entende? Isso aí é uma circunstância. Mas eu comprei de uma loja que tem o CNPJ, que foi realizada lá na loja física essa venda. Aí já muda o cenário, entende, Jorge? Certo. Aí você está sob a égide do direito do consumidor, você pode ir lá no Procon buscar essa assessoria, e alguns vão, né, porque não tem essa história de que é contrato de repasse e que não tem garantia. Né? Tem garantia sim. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso.
E as pessoas acabam indo lá daí tirar essas dúvidas com a gente. Ah, se foi comprado na internet, tem aqueles 7 dias, né, de arrependimento. Muita gente também não sabe disso. Chega lá, acha que também tem 7 dias quando comprou na loja física. Loja física. Eu não gostei do veículo, eu quero cancelar minha compra. Né? Não tem como fazer isso, entende, Jorge? Por opção não tem. Ah, mas a pintura não era bem como eu queria e tal, não é assim. Né? Não tem como, né? Não foi pela internet. E não é só a internet, é telefone, internet, ou se o vendedor foi na tua porta da tua casa. Né? Daí vale aquele direito de arrependimento de 7 dias. Mas muita gente confunde isso, é incrível. E quer rescindir a compra porque comprou, porque se arrependeu. Né? E não tem. Só tem questão de resolver o problema no defeito do produto. Né? E aí a loja tem que sim fazer dentro dos 90 dias, sim. Né? Não adianta dizer que é porque carro usado não vai dar garantia. E isso cai muito lá no Procon também. César Campesato, sempre é bom a gente passar aqui os canais de comunicação com o Procon para tirar dúvidas ou até mesmo fazer denúncias, né? Perfeito. Esse WhatsApp que eu falei, 33817151, é bem interessante, até para denúncias e tal. Nós, nesse ano, implementamos uma forma diferente de abertura de reclamações, que até então sempre foi somente na forma presencial. Então agora é possível abrir reclamações por e-mail, né? Então é reclamação.procon@blumenau.sc.gov.br, sem acento e sem cedilha, né? Mas às vezes até quer tirar também a dúvida pelo WhatsApp e pegar o e-mail, né? Também dá para fazer. E aí dá para abrir reclamação à distância agora, Jorge. Então, muitas pessoas estão na correria do seu dia a dia e não entendiam por que tinham que parar o seu dia a dia para ir até lá presencialmente, né? Que daí tem que botar o carro no estacionamento, perde um tempo assim, espera uma senha, e agora não, dá para fazer por e-mail. Daí encaminha a documentação que a gente vai pedir lá, a gente já abre a reclamação e já faz o contraditório com a parte contrária, já, né? E a pessoa vai tudo com nós via e-mail controlando o seu próprio processo, né? E tem o nosso número de que é o 151, bem simples também de lembrar, né? Então tá lá. 151, fone direto, né? Ou WhatsApp. Ali no WhatsApp, né, você pode botar uma nota se precisar para justificar, foto ou qualquer coisa nesse sentido também, né? Isso que mesmo. É o 33817151. E reclamações também podem ser abertas direta pelo e-mail reclamação.procon@blumenau.sc.gov.br. Também ali no e-mail você pode jogar todos os documentos necessários, né? Ou comprovatórios dessa reclamação que você quer fazer, né? Perfeito. Tem o Procon Móvel também, né? Que vai até os bairros da cidade toda quarta-feira, que é também uma ótima oportunidade de a gente tirar dúvidas, principalmente, sobre essas questões, né? Com certeza, é uma forma de descentralização do serviço público, né? Nós temos feito um trabalho com a presença do Procon Móvel nas comunidades. Cada quarta-feira é um bairro diferente da cidade. E a gente tem levado também orientação para o fornecedor, né? Além de atender o consumidor lá no campo. E isso é uma coisa que é bem legal de a gente estar divulgando aqui, Jorge, para aqueles fornecedores, empresários que estão nos ouvindo nesse momento, né? Que o Procon veio com uma sistemática diferente de trabalho, né, para se fazer compreender que nós não somos inimigos das empresas, né? Não somos um inimigo das empresas. A gente sabe a dificuldade que é manter a casa em pé todos os meses, né? Muitos empresários estão aí matando um leão por dia para poder manter a casa em pé. E a gente sabe que na compra e venda existem circunstâncias divergentes com os consumidores, que muitas vezes, né, acaba trazendo um conflito. Mas nós estamos lá em um primeiro momento para tentar a autocomposição, né, para tentar mitigar esse conflito, para tentar resolver o que é justo, não só para o consumidor. O que é justo para ambas as partes, né? Então a gente também está indo nessas comunidades que a gente vem indo nos corredores de serviço, levando um manual né, que é direcionado ao fornecedor, para as regras básicas, né, de fornecimento de produtos e serviços. E aqueles que estiverem nos ouvindo nesse momento,
através dos canais de comunicação que a gente repassou aqui, também pode estar contando com a assessoria do PROCON. Né? Tem uma dúvida, liga para nós. Né? Olha, o consumidor disse que tem direito a isso e ele quer levar agora, né, assim. Então, tenho que fazer isso mesmo? Pode tirar a dúvida com a gente também. Né? Com certeza. A gente está abrindo isso para o pessoal. César Campesato, coordenador do PROCON, obrigado pela visita, César. Eu que agradeço, Jorge. Sempre um prazer estar aqui contigo e com todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Falamos aqui sobre a pesquisa de preço de combustíveis que está à disposição no site do PROCON e que vai ser atualizada a cada 3 meses.